Bom, gente, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esse estudo promovido pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação Luz do Verdade. Estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. Lembrando, o livro O Consolador é um livro da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. São perguntas e respostas que foram ali remetidas à espiritualidade, através da mediunidade do Chico, né? Para o mentor dele, que é o Emmanuel, né? Pudesse nos trazer a resposta dessas perguntas. Perguntas essas que têm, como sempre, o objetivo trazer mais esclarecimento de tópicos que certamente são tratados ali no Livro dos Espíritos, ou seja, na codificação espírita, de uma maneira geral, todos esses tópicos estão ali presentes. Obviamente, com o auxílio de Emmanuel, ele traz mais luz, mais entendimento a diversos aspectos, abrindo para nós novas frentes de reflexão que são importantes para nós, no nosso movimento espírita, na compreensão, né, do cristianismo e da aplicação do cristianismo, da ideia cristã, ou seja, da proposta de Jesus, né, da edificação do reino de Deus no coração de cada um de nós. Isso é de suma importância para todos nós. Afinal de contas, a aplicação dos ensinos de Jesus nos leva à felicidade, a felicidade que todos nós buscamos, e o esclarecimento. Então, vamos agradecer a espiritualidade amiga, e estando onde nós estivermos, ou seja, aí vocês pela internet, nós aqui no CEPEL, nós todos estamos mergulhados no auspicio divino do Criador, ou fluido cósmico universal, que permite que nós possamos estabelecer uma sintonia, uma corrente de sintonia, né? E nessa corrente de sintonia nós vamos ali também, nessa corrente, ter os nossos mentores, os nossos guias espirituais, o nosso anjo guardião, o mentor desse nosso trabalho, que irá nos inspirar, que irá nos trazer boas inspirações, que irá nos integrar, né, nesse estudo, fazendo com que a gente possa juntos caminhar no entendimento daquilo que a gente se propõe a refletir na tarde de hoje. Agradecido, então, a toda essa espiritualidade amiga, aos mentores, guias, aos espíritos simpáticos, a toda a espiritualidade que sabemos desses estudos, encaminha para cá sempre junto conosco, não só aqui no CETREV, mas aonde quer que cada um esteja. Espíritos ali que, naquele momento, precisam desse ensino, precisam receber essas palavras, e também, da mesma maneira que nós, refletir e se esclarecer, o que é importante para todos nós, né? Então, é um manancial maravilhoso, né, de um momento em que nós estamos aqui bebendo dessa água viva da espiritualidade amiga e das palavras do nosso Mestre Jesus. Agradecidos, então, vamos iniciar os trabalhos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Atualmente, nós estamos estudando a pergunta do número 255, pergunta de hoje. Só que essa pergunta está dentro de um bojo de subperguntas de um tema que é evolução. O tema evolução ele já foi trabalhado, evolução dor, já foi trabalhado o tema evolução provação, e atualmente nós estamos trabalhando a evolução virtude, ou seja, a evolução com o subtítulo virtude. A pergunta de hoje é uma pergunta bem interessante, e antes de abrir a pergunta, ela é uma pergunta que, de certa maneira, ela para nós que estudamos a doutrina espírita, ela tem um embasamento muito forte junto ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é parte de estudos que compõem ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Emmanuel ele vai trazer para nós um enriquecimento, um entendimento que vai nos levar às reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo e abrir outras vertentes de reflexão, que são muito importantes, que são realmente fundamentais, né, no nosso estudo. Vamos compartilhar a tela
para que a gente possa fazer a leitura e fazer a reflexão a respeito da pergunta de hoje. A pergunta de hoje, como eu falei, é a 255, e ela é a seguinte: devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? A pergunta em si, se não tivesse a palavra novamente somente, ela poderia ser respondida de uma maneira mais fácil, né? Mas como a pergunta em si, ela de certa maneira cerca, né, com a palavra somente, ela vai nos levar a algumas outras reflexões em que Emmanuel vai ter que trabalhar. A gente imagina, né? Eu não li a resposta ainda, mas ele vai ter que trabalhar de certa maneira sobre essa questão do somente, né, abrindo isso de uma maneira um pouco diferenciada. Volto a dizer, ainda não li a resposta, mas acredito eu que vai trabalhar nessa linha e falando sobre a caridade espiritual e a caridade material. O interessante dessa pergunta é que, quando a gente depois for fazer uma reflexão sobre ela, a gente pode tirar aquilo que está entre vírgulas, né? E aí a gente poderia fazer a seguinte pergunta: devemos nós praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Ou seja, qualquer um de nós, não precisa ser espírita, né? Não é fora da caridade, não é fora do espiritismo numa salvação, né? É fora da caridade numa salvação. Então, a gente poderia trabalhar com devemos nós, todos nós, praticar somente a caridade espiritual, também a material, ou restringir, devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material. Percebem que essa pergunta ela pode ser trabalhada em diversas formas, e a gente pode, e a gente vai ver na resposta de Emmanuel, que ele procura, de certa maneira, cercar todas essas possibilidades. A resposta é bastante extensa, exatamente para que ele possa, de certa maneira, trabalhar todas essas possibilidades que eu coloquei na estrutura da própria pergunta. Vamos ver como é que ele responde. Primeiro parágrafo. A divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade Não Há Salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. É quase que dizer assim, olha, poderia tirar ali aquele entre parênteses ali, né? Porque não é necessário ser um espírita para praticar caridade, e nem a caridade material, e nem a caridade espiritual. É fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo não há salvação, não é fora da igreja não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo trabalha de uma maneira, como ele falou, fundamental, né, sobre essa fórmula do fora da caridade não há salvação. Ele está chamando a atenção exatamente ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixando de maneira expressiva que não é necessário a gente ficar perdendo tempo nessas minuciosas considerações. Afinal de contas, a prática da caridade é realmente aquela que, vamos dizer, edifica, né, o reino de Deus no coração de cada um de nós. Afinal de contas, caridade é benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa é a parte básica da caridade, né? Para que depois ela possa caminhar para um sentido mais, vamos dizer assim, mais compreendido e muito mais bem edificado de abnegação. Aí é um salto, né, da caridade para a abnegação, existe ali um salto, né, e que exige ali essa primeira parte, essa primeira premissa, né, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se você já edificou essa parte toda, caminhar para a indulgência exige um pouco mais, mas já tendo essa base bem sólida, fica mais fácil, né? Todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Ou seja, é a lei de sociedade, é praticamente dizendo, olha, vocês nascem aqui em sociedade, vocês encarnam, porque a lei de sociedade é fundamental. Senão não tem como você praticar a fraternidade, não tem como você fazer essa redenção universal, a redenção do espírito, sem ter a encarnação. A encarnação é fundamental e a lei de sociedade, que nos coloca ali num regime de sociedade, que ninguém faz nada sozinho, é um ponto pacífico, não tem como tirar isso, né?
Urge, contudo, que os espíritas sinceros e esclarecidos no Evangelho procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência. É nos chamando a atenção, principalmente, a necessidade de que nós procuremos nos conhecer a nós mesmos, 919A do Livro dos Espíritos. Fazer esse exame de consciência diário, procurar conhecer as nossas deficiências, procurar conhecer os pontos em que nós precisamos trabalhar, para que a gente possa fazer essa iluminação interior, fazer com que realmente essa luz brilhe, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, mas glorifiquem a Deus que está no céu. Não se acende uma candeia para colocar embaixo da cama, mas para colocar no velador, para que ilumine a todos que estão na casa. Mas para que essa luz possa brilhar, você precisa dar de si próprio. Ou seja, o que ele está falando aqui, olha, tudo bem, urge lá no início, trabalhar principalmente com a caridade, fora da caridade uma salvação, benevolência, indulgência, perdão, mas você precisa entregar algo de si, para que essa luz possa brilhar e para que isso possa trazer essa iluminação que vai vir do interior para fora, porque é uma construção interior que tem que edificar e espargir, e para espargir luz tem que vir de dentro para fora, e você tem que dar algo de si. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã que com vistas ao porvir. Quando vem esse parágrafo, eu começo a raciocinar um pouco. Lógico, nós estamos aqui num grupo de espíritas estudando um livro, que é o livro Consolador, à luz da doutrina espírita. Então, eu posso me valer dos recursos da doutrina espírita para usar nesse parágrafo. O convite aqui é que nós procuremos, principalmente, estudar os 4 primeiros capítulos que fazem parte do livro dos Médiuns, que é a Espíritos, do Maravilhoso ao Sobrenatural, do método e principalmente do sistema. Kardec ele foi muito, muito prudente antes de entrar praticamente dentro do que o livro dos médiuns ia trabalhar, que era a mediunidade em si. Ele foi muito prudente em trazer todo esse arcabouço de informações para que a gente pudesse ali edificar uma mentalidade espírita cristã, com essas vistas do porvir, com essa evangelização, com esses planos educativos. O que seriam os planos educativos? Exatamente aquela proposta de Kardec do método do sistema. Esses são os planos educativos. Então, existe sim uma base muito importante, e essa base ela já está apresentada. Basta que a gente estude e a coloque em prática. Não podemos desprezar a caridade material que faz do espírito evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar, sem esquecer, os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vistas do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A Igreja Romana, um exemplo típico. Sim, há uma caridade material, há um processo de caridade que foi muito, muito ligado a esse processo da caridade material e foi um pouco renegado ao esquecimento ou deixado um pouco de lado aquilo que realmente edifica o ser humano, que é essa edificação interior, que é esse processo do autoconhecimento, que é esse não só dar ao peixe, mas ensinar a pescar, né? Esse processo de você usar os recursos que você tem, principalmente os recursos que são provenientes do próprio Evangelho do Cristo, que é a vida do Cristo, trazendo isso para o dia de hoje e para as situações do agora, para as necessidades das pessoas, trazendo isso um pouco mais no âmbito da vida de relacionamento, da vida
de desenvolvimento espiritual. E se a gente lembrar um pouco, não precisamos ir muito longe, até poucos anos, né, alguns anos atrás, uma missa na Igreja Católica, o padre rezava de costas para o povo, né? E não havia tanto que se falava em latim, inclusive as pessoas nem conseguiam entender, não havia ali uma preocupação em dar entendimento daquilo que era expressado no Evangelho, na vida de Jesus, para que as pessoas entendessem aquilo e introjetassem. O objetivo primordial da doutrina espírita, sendo ela o cristianismo revivido, é reviver essas verdades, né, que o Cristo veio nos apresentar, mas não de maneira a ser moralista, mas moralizante. E para que ela seja moralizante, eu preciso trazer isso de maneira clara, para que a pessoa possa compreender, tendo aquilo em mãos, ela possa compreender o quão aquilo é bom e percebendo que aquilo é bom, ela introjetar e ela se colocar a fazer aquilo. Ou seja, é como se fosse um processo de despertamento interior em que cada um faz à medida que compreende e entende que aquilo é realmente eficiente, bom, produtivo, leva a um desenvolvimento, leva a você se melhorar. Então, essa ideia que a doutrina espírita traz, ela realmente é muito, muito produtiva nesse aspecto. Há uma mensagem no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem atribuída ao Espírito de verdade, o Espírito da verdade, tanto faz aí, né, gente? Em que ali é dito em Espírita, amai-vos, eis o primeiro instruí-vos. E aí há um complemento, tudo que há de irregular, tudo que há de problema na doutrina ou nos ensinos de Jesus é de origem humana. Ou seja, a gente precisa realmente ver onde está essa origem humana, onde estão esses problemas, e aí trabalhar sobre esses problemas para que a gente possa viver no amai-vos e no instruí-vos. E isso instruí-vos está todo esse aspecto. Amai-vos, instruí-vos, está o aspecto da caridade material e da caridade moral. As duas têm que andar juntas, não tem como, elas não dá para desassociar uma da outra. Obviamente, é que não dá para viver só com uma, não dá para viver só com a outra. A gente tem que, de alguma maneira, integrar isso. Essa é a integração que é nos solicitada. A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável, lembrando que esse livro é de 1900 e por volta de 1943, 44, né? Nós estamos ali no século XX, né? Então, essa ideia, né, dessa fortuna considerável, e havendo construído numerosas obras tangíveis da assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto, em seus estabelecimentos suntuosos, o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. É uma questão aqui bem típica, Emmanuel gosta muito de dar essas considerações. Eu acho importante essas considerações, porque por muito tempo a Igreja Romana, não desmerecendo-a, mas sim até agradecendo-a, porque, de certa maneira, ela é que foi a mantenedora dos evangelhos que nós temos hoje. Ou seja, de certa maneira, ela cumpriu a sua tarefa mantendo a palavra e mantendo ali os ensinos do Cristo. Mas, de outra maneira, ela foi mais para o lado, principalmente do lado material, né? E o lado que deveria ser um pouco mais desenvolvido, que é o da expressão interior, o desenvolvimento interior do intelecto, o desenvolvimento da espiritualidade que vem de dentro para fora, ela deixou um pouquinho de lado, né? E isso, óbvio, teve seus tempos, teve a sua necessidade. Nós tivemos ali por volta do século XI, né? Nós tivemos a vinda de Francisco de Assis, entre aspas, João Evangelista, que veio reviver o Evangelho, né? E ele veio, de certa maneira, mostrar para a igreja exatamente aquilo que Emmanuel está tentando nos chamar a atenção, em que era uma igreja em que havia ali muito apego ao material, às coisas materiais, ao bem-estar, às vezes, material, mas pouco o esclarecimento do espírito. O esclarecimento do espírito. Então, são pontos importantes que a gente precisa hoje pontuar. Hoje, quando essa colocação, né, ela é bem interessante hoje, porque nós vemos alguns países em que a Igreja Católica Apostólica Romana
ela praticamente está fechando igrejas, porque existe ali uma certa... exatamente por não ter cultivado esse mais o interior, mais o desenvolvimento do ser espiritual, ela perde um pouco hoje para outras denominações, né, também evangélicas, que fazem focos diferentes. Algumas dão um foco muito expressivo no material, outras dão um foco mais expressivo na área moral, mas, de certa maneira, nós estamos ali no entre-meio. O Espiritismo está tangeando todas elas, procurando ali ser o cristianismo redivivo, trazendo realmente os ensinos de Jesus e procurando vivenciar isso. Não de, volto a dizer, não de aspecto moralista, porque aqui não tem nenhum moralista, mas de um aspecto moralizante. E como você faz isso? Exatamente vivendo aquilo que você fala, né? Eu gosto muito de dizer que a gente deveria, né, ter três... Eu sigo essas três determinações, né? Eu procuro ensinar o que eu sei, eu procuro, isso é importante, viver aquilo que eu ensino e perguntar aquilo que eu não sei. Então, tem muita coisa que eu não sei, por isso eu pergunto muito. Mas aquilo que eu já sei, eu procuro levar para as outras pessoas, mas não levar só. Não só de falar. Eu vivo, tento viver aquilo que eu estou ensinando. E é isso que eu acho importante, eu penso que é isso muito importante hoje, que a gente procure viver mais o Evangelho. E essa é a proposta, que a gente viva o Evangelho, porque saber a gente já sabe. Então, não fiquemos apenas só de palavras, comentando. Não, precisa fazer a caridade, precisa fazer a caridade material, precisa fazer a caridade moral. Não, faça, faça. Não critique jamais. Isso eu aprendi com uma grande amiga, né, que a gente nunca deve criticar, principalmente porque quando você vai criticar alguma coisa, significa que você poderia fazer melhor. Então, por que você não vai lá e faz, né? Então, não critique, mas procure exemplificar, procure fazer, procure dar exemplo, procure dar de si, para que realmente essa luz possa brilhar, né? As obras da caridade material somente alcançam a sua afeição divina quando colinam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos. Por quê? Reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Isso é o objetivo final, né? A lei de sociedade, ela é uma lei e é uma lei que está novamente embutida nessa resposta, porque ela coloca, né, dentro da família, dentro do seio da família, as pessoas que estão ali num primeiro ponto, porque a sociedade em si, ela nasce no berço da família, e depois ela se expande de uma maneira mais íntegra, mais complexa, afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus, então todos nós somos irmãos. Agora, nos reconhecer irmãos, daí leva um tempo. Então, onde se começa? Começa principalmente dentro da família. É dentro da família que a gente vai desenvolver esse senso de irmandade, e essa irmandade ela vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai saindo do lar, vai caminhando mais e mais, até que ela chegue nesse lar genuinamente cristão, ou seja, toda a humanidade vai se ver como irmão, e será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Bom, depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espíritas devem voltar os olhos. Antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhe compete efetuar, voltando a chamar atenção para nós. Olha, não é uma coisa, não dá para fazer espiritismo à moda da casa. Já existe todo um trabalho sobre isso. O Evangelho de Jesus é um código moral de conduta. Existe, além do Evangelho de Jesus, existe todo um tratado que foi ali trazido pelo nosso irmão Allan Kardec, que você encontra na introdução, nos 4 primeiros capítulos do Livro dos Médiuns. Ele está novamente nos chamando a atenção. Existe já todo um tratado, toda uma forma de como fazer isso, de como proceder. Devem voltar os seus olhos, antes de tudo, entender a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Bom, eu já fui fazendo a leitura, eu não tinha lido essa resposta, né? Então fui fazendo a leitura e fazendo os comentários de acordo com aquilo que
durante uma leitura, eu costumo normalmente fazer. Eu gosto muito de estudar um livro, né? Não ler, mas estudar um livro. Então, eu vou fazendo assim, eu vou pegando um parágrafo, pegando trechos de um parágrafo e vou fazendo associações. E foram essas associações que eu consegui construir nesse momento. E queria ouvir de vocês o que a gente pode pensar a respeito da pergunta e da resposta. Eu vou voltar a ler a pergunta lá em cima. Devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? E aí a gente pode agora abrir para a gente conversar um pouco e ver o que as pessoas podem ali enriquecer um pouco mais nesse nosso estudo de hoje. Agradeço a oportunidade de compartilhar e de trazer, de compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu consegui entender. Volto a dizer, eu tenho como uma estrutura minha, né, de que eu ensino aquilo que eu sei, eu procuro viver aquilo que eu ensino e perguntar aquilo que eu não sei. E eu vou ser honesto para vocês. Pergunto bastante. Tem muita coisa que eu não sei, e mesmo aquilo que eu sei, eu ouço dos outros as outras opiniões e vou renovando e ampliando o meu conhecimento. Gente, queria ouvir de vocês. Muito obrigado. E aí, pessoal, aqui da sala, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu quero só tecer um comentário rápido, só o seguinte. E realmente, os devem praticar os dois tipos de caridade, porque um leva ao outro, com certeza. Se você praticar a caridade material, de repente você vai se envolver espiritualmente e vai desenvolver o seu lado espiritual. Agora, se você já é espiritualizado e você pratica também a caridade material, então eu acho que o conceito está completo. Né? Você, numa falação, eu poderia dizer o seguinte, que qualquer uma das duas, né, poderia resolver o problema. Mas, no caso do espírita, como nós estamos falando especificamente do espírita, com certeza, a parte material complementaria o trabalho dele como espírita. Complementaria, com certeza. Seria um reforço para poder aprender o que eles estão praticando. Porque, ao praticar a qualidade material, ele também estaria compreendendo profundamente o gesto, né? O gesto de intensidade. Espiritualmente, você pode falar, eu estou contigo espiritualmente, estou te ajudando, eu faço orações para você, faço orações para você. É uma caridade? É, claro que é. Mas a pessoa está precisando de comida, precisa de roupa, sapato, e aí eu acho que entra essa parte do material. É onde ele pega acordar para as necessidades do mundo. Sim, né? Toda sua oração, sua oração é não quer caso, né, de orações, mas todo mundo morando de frio, sem o que comer. Então, a gente tem que ter o pé no chão, né? E caminhar dessa maneira, como nós somos seres espirituais, e vivemos o plano material, né? Já abrangendo a coisa, né? E nós somos obrigados a ter tempo de cada lado, né? Então, eu acho que esse tipo de ação, né, seria, assim, formação do espírito no plano material, porque estaria tudo já, como é que se diz, realizado, né? Realizado. Jesus, né? Tudo estaria consumado, porque o espírito inteiro nós tudo. E alguma coisa além do Evangelho segundo o Espiritismo? Pode citar, por favor. Ele está ficando exigente. Pode ser. Além do Evangelho, né, eu achei lá o capítulo que você falou, eu achei o capítulo 13, item 10,
caridade material e moral da irmã Rosália. Uma mensagem linda lá. E no Evangelho, do Espírito, eu achei a questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham de vencer algum sentido contrário. Tem nelas igual mérito que as que têm que lutar contra a sua própria natureza e que as superam. As que não têm que lutar, é porque nelas o progresso está realizado. O bem tornou-se para ela um hábito. Certo? E tem a questão, é uma resposta bem grande, mas eu não vou falar para as pessoas verem, a questão 894, e tem a 897. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que ele será levado em conta na outra vida, porque a sua posição ali será tanto melhor e reconhecível, esse pensamento lhe prejudica o eternamente. É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. E tem a pergunta 897A. Entretanto, cada um tem um desejo bem natural de progredir, para escapar do estado penoso dessa vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que se fazer bem pode-se esperar a condição melhor do que a terra? Não, certamente. Todavia, aquele que faz o bem sem oculta intenção, e tão só pelo prazer de ser agradado a Deus, e seu semelhante superior, já se encontra um certo grau de adiantamento. Não ganha tudo, porque ela também tem a 897. Ela é bem, mas fica aí só ratificando essa questão lindíssima, né? E é o que o nosso amigo Francisco falou. Por duas coisas, né? E eu li uma reportagem, não sei se agora, acho que foi uma frase, que fala assim: qual a diferença da caridade? Qual a diferença da esmola? A caridade, ela tem o perfume da fraternidade. E a esmola é uma coisa mais automática que você faz. Um farol, de alguém que pede R$ 2 lá, R$ 1, né? Mas a caridade moral, aquela que você já colocou dentro de você, que é natural que você faça, ela tem o perfume do amor e da boa vontade. Eu acho muito lindo essa frase. Era essas colocações que eu faço. Mas quando tem o espírito toca, a pessoa está tudo dessa pessoa, você sente que a pessoa está sentindo uma sensação assim, tão boa, que você percebe que ele abre o centro seu, está transformando a vida daquela pessoa. Você lembra o nome dessa sensação? Lembra-se gratidão. Então, você sente abrir o seu coração uma flor, e essa flor toca o teu espírito de uma forma que você se sente elevado. Isso chama-se gratidão. E a gratidão é contagiosa. Samuel, vamos lá. Vou falar primeiro, antes que a Leia fica me pedindo para falar, sabe? Então, é o seguinte, a caridade, ela tem que ser, para ser a caridade espiritual, ela tem que vir acompanhada de amor, porque caridade é essa que é a caridade desinteressada. Porque a outra caridade material é até a caridade cheia de orgulho, ostentação, de vaidade, aquelas coisas assim. E quem nos traz ensinamento, como diz fora do livro dos Espíritos, fora do Evangelho, foi o apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, lá, 13, de 1 a 13, lá, de Paulo, na primeira epístola dele. Ele dá um hino de o que é a caridade, que ali dá uma aula de amor, de intenção, de essas coisas. Bom, então agora eu só dei o start, que a Rosana já ajudou aí agora para acompanhar. Obrigado a vocês, um abraço. A parte que o Samuel fala, ele quis nem tocar no assunto, que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é trecho em que Paulo fala sobre a caridade, lembrando que
A palavra foi traduzida como caridade, mas na verdade o original está o amor, né? Então há uma diferencinha ali, porque a caridade em si é o amor em ação. A caridade é o amor em ação. A caridade é o amor em ação. Então é interessante esse aspecto, foi bem lembrado do Samuel. Samuel é muito bom, muito legal, é isso mesmo. É uma aula ali, né? Mas a ideia, a palavra ali poderia ser trocada, em vez de caridade, amor. E substitui para você ver como fica bonito, fica mais, vamos dizer assim, substancial, traz uma substância maior. Muito interessante, vale a pena. Rosana, Vou precisar da caridade de vocês agora para me ouvir. Vamos lá. Estava aqui pensando enquanto o Eduardo fez a introdução, refletindo na pergunta, que é mais instigante até do que as palavras de Emmanuel, porque a pergunta é direta para nós, né? É para quem já conhece, é para quem já sabe. E, assim, às vezes a gente fica na parte muito teórica de caridade, e por falar nisso, esse vai ser o meu tema presencial na semana que vem, então isso aqui já foi um esquenta, né, vamos dizer assim, fechando um evento que uma cidade aqui próxima vai realizar pela primeira vez. Então, vamos lá. Pensando cá com os nossos botões, todo bem que a gente faz é caridade, né? Já foi falado que é o amor em movimento, é o que a gente já começa a colocar para fora daquilo que a gente tem de virtude. Na maioria das vezes, nós, na fase evolutiva que estamos, fazemos por outros motivos, sejam eles quais forem, né? A gente vê muito nas lides espíritas, a gente, às vezes, praticando mediunidade, praticando alguma ação social, mas já com o interesse, ou ainda com o interesse, né? Ah, eu estou querendo me livrar do umbral, tem uns que comentam assim, né? Como se o umbral fosse tão tenebroso, ele só é a porta de entrada para a primeira colônia espiritual que tem ali. E o umbral nada mais é do que as nossas. É aquele lado nosso que sabe que tem que fazer e não faz. Isso é umbral. Aí a consciência fica ruminando depois, né? Aquilo que não fez e já sabia que tinha que fazer. Então a pergunta ela é muito instigante. Na nossa percepção, gente, caridade é caridade, tanto faz material como espiritual. Não tem diferença, não. Agora, hoje acendeu uma luzinha aqui, talvez a gente consiga, a partir de hoje, trabalhar um pouquinho mais isso. Na nossa percepção, caridade material vai trabalhar o nosso egoísmo. Caridade moral vai trabalhar o nosso. Quando a gente vê o BIP da 886, benevolência para com todos é caridade material também. Porque não tem como eu ser bom para com todos e deixar alguém passando fome. Não tem como eu ser bom para com todos e deixar alguém sem ter um conhecimento libertador de espiritualidade. Então, são porque se um vamos dizer assim, limitações do egoísmo, o primeiro, de dividir ou compartilhar o que nem é meu, para começo de conversa, nem é meu. Porque a gente acha que o que tem na despensa é nosso, não é. É dádiva divina que entra no corpo, que necessita para a gente se alimentar. Quantas mãos trabalharam nisso? E às vezes a gente reflete muito pouco. E aí foi falada a tal da gratidão. A gratidão é a maior expressão de caridade que nós podemos contar para os outros como que vai a nossa vida. Porque quando a gente compreende isso, a gente é extremamente grato, tem esse sentimento de gratidão. Já no caso da benevolência para com todos, quando alguém se equivoca, como é que vai a nossa ação ou reação diante
de um criminoso genocida. Como que a gente vê os noticiários? Alguém da nossa família que se equivocou terrivelmente. Ou nós mesmos, o nosso julgamento, as nossas percepções ainda vão muito, muito, muito ainda no terra a terra, vamos dizer assim. Então, é um assunto instigante, mexe com a gente. Então, estou ainda no benevolência para com todos. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Porque com todos inclui até a natureza, e nós estamos sendo ainda muito, muito descaridosos com a natureza. Vamos usar esse termo. Indulgência para as imperfeições alheias. A gente não consegue nem ser indulgente com a gente, ainda mais com os outros, né? Mas a gente só vai conseguir ser com os outros quando começar a ser conosco mesmo. E perdão das ofensas. Aí é a caridade em movimento absoluto. É quando você já não se sente mais ofendido, seja o que for. Aí realmente é o orgulho propriamente dito sendo trabalhado. Então, assim, tanto faz uma como outra. Se a gente fizer só uma, ainda não estamos na carta de Paulo aí do amor em movimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, eu tendo todo o conhecimento do céu e da terra, se eu não tiver amor, não adianta nada. Eu arrebento o planeta todo com o meu conhecimento, eu arrebento a vida das pessoas com o meu jeito de agir, então só conhecimento não basta. Né? Ainda que eu fizesse tudo isso, se eu não tiver amor ou caridade, nada me serve, ou nada eu vou acrescentar a mim nem à humanidade. Então, esse assunto ele é muito instigante, né? As pessoas ainda vinculam a caridade muito às questões religiosas ou místicas. Está longe disso. Está longe. Tem a ver com o espírito cósmico, de conseguir fazer e sentir e viver a vida na sua plenitude. Porque quando a gente conseguir fazer isso, nós vamos ser caridosos até com a formiguinha, ou até com o sol, que de vez em quando a gente reclama quando está muito quente, ou até com a buzina forte do carro, de alguém impaciente porque o sinal acabou de abrir. Gente, esse assunto ele mexe muito com a gente. Mas o nível de caridade que a gente pratica hoje é muito medido pela gratidão. Se a gente agradece a tudo que tem hoje, então a gente está fazendo um exercício, sabe, Eduardo e companhia, Samuel? Por exemplo, eu estou comendo uma banana, eu estou agradecendo. Desde quem plantou o bananal, desde quem colheu a banana, comercializou a banana, transportou a banana, só no ato de comer a banana. E a Deus que permitiu ter essa fruta. Agora, imagina se a gente fizesse isso com tudo. Estou dando só um exemplo. Aí a gente começa a exercitar a caridade em movimento. Porque a gente não sabe quem fez a plantação da banana, nem quem colheu e nem quem comercializou. Mas sendo grato, a gente já está orando por essas pessoas. Isso já é exercício de caridade. Como diz a nossa amiga lá de domingo, câmbio desliga. Muito obrigado, Rosana. Realmente é exatamente isso, né? A carta de Paulo, ela traz muito para a nossa reflexão importante. E a gratidão é algo que é sublime. Nós vemos, principalmente num dos livros que a gente gosta de comentar, das obras do André Luiz, nós temos um livro ali que é o Libertação. No livro Libertação, nós temos ali o estrutura do livro, que é o Google, de André Luiz, o parceiro dele, e nós vemos ali que ele trabalha junto dos obsessores da nossa irmã, que eram 60 obsessores, né? E ele trabalha ali expressando a gratidão daquelas pessoas, ou seja, ele pratica a caridade de uma maneira
tão desinteressada e tão bela pelas pessoas às quais ele tem amor, e ele mostra o amor em ação, e esse amor em ação gera nas pessoas uma gratidão que as pessoas não compreendem. E aí elas querem compreender o que é esse amor em ação. É um processo muito interessante, é um processo libertador. É muito, muito interessante você ver o trabalho dele com corações duros, umas pedras, que eram os perseguidores colocados ali pelo Gregório sobre a irmã, e eram perseguidores cruéis, duros, e trabalhando com o amor em ação, na prática do amor, na prática do amor ao próximo, vivendo nele um irmão necessitado e trabalhando com aquilo. É uma coisa tão bonita. E ali você vê o resultado da gratidão, a inversão. É lindo isso, é muito bonito. Volta a palavra aí para a Rosana, por favor. É que você lembrou, para nós é a obra favorita de André Luiz, A Libertação. A gente leu logo no início, quando nos tornamos espíritas, e essa obra é fantástica. Porque já começa com uma lenda, a lenda do peixinho vermelho. Todo mundo já viu na evangelização infantil e conhece a lenda. E a lenda é realmente libertadora, o fundo moral, né? E é a maior expressão de caridade. Eu vou, eu conheço, eu passo a deter o ensinamento, o aprendizado, e volto para os que ainda não sabem, para os que ainda não vivenciam. E libertação também, não é spoiler não, viu, gente? Para quem ainda não leu a obra, mas é porque é um dos momentos mais grandiosos da literatura espírita, porque mostra como a pedagogia divina é incansável e paciente, porque esse espírito está numa condição há milhares de anos, há centenas de anos, numa condição extremamente difícil, melhor dizendo, centenas de anos. E como que eles começam a trabalhar? Exatamente nos magnetizadores, não é, Eduardo? Lembra? Nos magnetizadores da nossa irmã. Justamente para compreender a ausência de amor neles e entender por que eles faziam aquele trabalho de prejudicar uma pessoa e começaram a mexer com esses magnetizadores e transformaram tudo com amor. Mas o desfecho é fantástico, porque quem vem fazer um amor em movimento para salvar Gregório da sua própria, vamos dizer assim, ignorância espiritual, da sua própria insensatez, a própria mãe que vai expressar todo o seu amor, trazendo ele de volta para recomeçar. Toda vez que a gente faz uma pessoa recomeçar, isso é a caridade absoluta. Porque é como você entende aí nos seus equipamentos de informática. Quando a gente reinicia a máquina, fica tudo melhor, não fica? Com o ser humano, o espírito é a mesma coisa. Resetou tudo, a resiliência absoluta e recomeça, e começar com o amor, no caso, o amor de mãe com relação a Gregória, é a prática absoluta da caridade. Acho que era só, a Léa ainda tem que falar, né? Eu gosto muito de ouvir, Léa. Não, muito bom, muito bom. É um livro que realmente vale a pena, tá, gente? E legal que esses magnetizadores, como a própria Rosana citou, eu não quero queimar o livro, lógico, não quero dar spoiler, mas esse mesmo processo que era utilizado para fazer uma obsessão, é só inverter. É o que Gubbio falou para ele, depois que ele compreendeu, que ele sentiu a gratidão daquilo, que ele queria fazer aquilo por uma outra pessoa, ele falou, como é que eu faço isso? Horas. É só usar esse mesmo magnetismo, só que em vez de para prejudicar, para ajudar. É só inverter. Quer dizer, é muito interessante, é aquela ideia de que a mediunidade em si é neutra, depende do que você vai fazer com ela. Samuel, por favor. O amor que você colocou lá é o amor ágape, né? E na apóstolo de Paulo faz naquele com 1 Coríntios
Mas o Espiritismo, pelo menos no meu entendimento, está apoiado em três grandes pilares, que é a fé, a esperança e a caridade, as três grandes virtudes no Espiritismo. E a pergunta lá é sobre nós espíritas. Então, que nós estamos trabalhar com três grandes virtudes, que é a fé, a esperança e a caridade. E a caridade é a mãe dessas outras virtudes. Então, é por isso que o tanto que vocês estão valorizando essa palavra caridade, que é uma das, é a mãe das virtudes. É mais ou menos isso. Deixa agora a Leia falar. Ah, Rosana, na informática é upgrade. Você dá um upgrade no seu computador e fica uma beleza. Ideia, assim, que você é maldade. O que já está quase aí terminando o nosso tempo, mas você veja que a resposta à pergunta, ele traz ali a iluminação interior, né, como sendo o principal. E se a gente for ir pegando tudo que foi falado pelos que estão aí, Rosana e também Samuel, a gente vê o seguinte, que tudo se entrelaça, né? Todo a doutrina espírita, ela traz, ela em diversas situações, diversos momentos, toda uma explicação e todo um entrelaçamento do que é a caridade, até mesmo porque se a gente for pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo lá que fala fora da caridade não há salvação, ali é trazido dois ensinos, a parábola do bom samaritano e o mandamento maior. Duas mensagens onde Jesus faz da caridade apenas uma das condições, não é apenas uma das, é a única condição. A única condição para a salvação. O que é a salvação? Esse é o ponto. Porque é muito comum se falar, é, se utilizar dessa frase, fora da caridade não há salvação. E aí, muitas vezes, pode ser que várias pessoas que venham, que tenham sua origem religiosa em outras denominações, seja ela qual for, vai encarar a salvação quase como um dogma, tá? Pode chegar a isso e achar que, bom, eu vou praticar a caridade, eu vou ser caridoso, eu me, vou tentar, digamos assim, me iluminar para poder atingir essa questão da caridade, da caridade moral, para a salvação. O que é a salvação? É exatamente esse crescimento do progresso moral do ser humano para chegar à perfectibilidade. Essa é a salvação. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso roteiro. E Jesus, quando ele vai. Por que ele coloca o que está no Evangelho segundo o Espiritismo lá? Está dizendo que coloca em primeiro lugar no rol de todas as virtudes, e por isso está nas perguntas ligadas à virtude, porque ela abrange implicitamente todas as outras. Quais são as outras? A humildade, que está ligada lá com a benevolência, a brandura, a indulgência, a justiça. Então, é um conjunto de valores morais que nós vamos gradativamente, por isso as provas, por isso nós estamos reencarnados no planeta Terra, se não fosse para poder seguir esse roteiro. E se Jesus coloca como nos ensinos todos que foram trazidos, como a única condição é a caridade, é isso, é esse o norte. E o norte está exatamente na, na, no ensino, eu em relação a Jesus. Onde é que eu estou? Eu estou lá no 0,000, alguma coisa, nem sei qual. Pode ser que tenha 9 zeros e depois um, lá sei eu. Mas é o norte, para que eu possa daí entrar na questão, já que isso vai ser a negação do orgulho e do egoísmo, então eu vou, como foi trazido por todos, e a Rosana mencionou a questão da benevolência primeiro,
de todos os aspectos que ela abordou, aquela questão de eu gradativamente, no meu dia a dia, tentar ver quais são as minhas, não o meu comportamento, mas o meu sentimento com relação às atitudes que eu tomo, para poder minimizar um pouco do egoísmo e da vaidade. E a gente aí muitos dizem, isso é difícil, é longo, o caminho é longo. Ele é longo, eu não sei quanto que é, mas é a condição. Então, se eu tenho como objetivo entender, vivenciar meu dia a dia, a compreensão com quem eu convivo naquele dia, digamos, a compreensão, depois a própria indulgência, depois a própria paciência, porque a tolerância tem alguns aspectos que também vem em conta, a gente já falou isso no sábado passado, mas o principal é essa mudança interior que o próprio Emmanuel coloca como a primeira coisa. E aí, consequentemente, vai vir a caridade está ligada à humildade, e aí a caridade moral e a material, uma vai estar unida à outra, e a gente vai conseguir caminhar um pouquinho. Muito bom, gente. É um exercício. Bom, a nossa irmã Meg, ela tocou no assunto que será o objeto da semana que vem, né? E sobre a esmola. Você chegou até a falar alguma coisa, né? Eu não abri aspectos sobre isso, porque a próxima pergunta, que é da semana que vem, é a seguinte: como interpretar a esmola material? Então, achei interessante. Eu ouvi, eu não vou deixar de dizer que eu não ouvi, eu ouvi, só que eu não falei, eu não vou tocar nesse assunto, porque ela está na pergunta da semana que vem. É uma parte interessante para a gente conversar. Kardec conversa sobre isso. Também faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, praticamente, a gente trabalhou muito na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não sabe o que faz a outra. Tá? A caridade espontânea, né? Essa espontaneidade, essa mudança de hábito, foi o nosso trabalho, praticamente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu falei, a gente encontra um arcabouço muito grande para responder essa pergunta que foi colocada pelo nosso irmão Emmanuel. A pergunta da semana que vem também, com certeza, tem um fundamento muito grande dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e, com certeza, tem perguntas dentro do Livro dos Espíritos que falam sobre a esmola. E a gente vai conversar sobre isso a semana que vem. Ou seja, nós ainda vamos continuar falando da caridade, só que nós vamos agora dar um viés um pouco mais no aspecto do material mesmo. Vai trabalhar agora no aspecto como interpretar a esmola material. Ou seja, nós vamos trabalhar mais com a caridade material e nós vamos trabalhar mais com a parte que a Rosana hoje já abriu para nós, o assunto sobre o egoísmo. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Isso vai ser muito interessante. Mas isso é cenas dos próximos capítulos. Gente, alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Tranquila? Tranquilos? Ninguém quer colocar mais nada? Daí, pessoal, tudo bem? Tranquilos? Pessoal da internet, alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, só para relembrar que eu só retorno em agosto, porque eu viajo no final de julho, início de agosto, é que eu vou poder espero poder estar participando. A gente agradece muito, Leia, e te desejamos de coração boa viagem. Vá com Deus. Eu também desejo que os seus pais consigam ir melhorando emocionalmente e espiritualmente. Tá? Muito obrigado. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento hoje? Trouxe uma bem bonitinha. Opa, vamos lá. Trouxe uma prece da Anita de Oliveira que ela fez no Núcleo de Estudos do Espírito Caridade. Ela tirou de uma música. Tá? Então a prece é assim: Jesus, seja o nosso olhar, o modo de direção, no longo caminhar de som do teu lugar, para não nos perder, que encontremos paz, que tenhamos fé e força para enviar a luz que vem de lá, o brilho forte em nós, para iluminar e sonhar um mundo melhor
vida de fluência, um mundo cheio de esperança, um mundo cheio de caridade, que possamos espalhar a paz e simplesmente amar. Seja, graças a Deus. Gente, uma boa semana para todos.